Tudo bem, amigo? Tudo bem, minha amiga? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Uma Voz de Esperança. Já está com a sua Bíblia na mão, sua caneta, seu caderno para fazer as anotações dos textos bíblicos? Vamos então colocar a Bíblia no coração, como nós temos feito todos os dias, e vamos orar. Querido Pai, mais uma vez nós estamos aqui. Nós viemos aqui porque estamos interessados na Tua Palavra, em aprender algo novo sobre a Tua Palavra, e nós estamos num processo de preparação, um processo de santificação, para quando o Senhor voltar, possamos estar preparados. Dar-nos a Tua bênção e que o Espírito Santo possa nos guiar, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é a sequência do tema de ontem. Ontem estudamos sobre o regresso de Jesus à terra, a volta de Jesus, a bendita esperança. Hoje nós estudaremos quais são os sinais, visto que eu e você, a palavra de Deus diz que ninguém sabe quando ele vai voltar, mas Jesus deixou os sinais para nos orientar se está longe ou se está perto a sua volta. Por isso o texto de hoje, o primeiro texto está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Vamos ler o texto. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Entendeu o que você leu? Consumação do século, ou seja, destruição do mundo. Os discípulos estavam curiosos para saber quando Jesus voltaria e que sinais nós poderíamos observar e nos atentaríamos para a segunda vinda de Jesus. Então, nessa oportunidade, nós vamos estudar quais são os sinais da volta de Jesus, aqueles que já se cumpriram, os que estão se cumprindo e aqueles que se cumprirão antes de Jesus Cristo voltar. Por isso eu quero que você vá comigo ao outro texto, Mateus capítulo 24, que é o capítulo escatológico da Bíblia. Vamos ler o versículo 7 e vamos ver um dos primeiros sinais. Veja só o que diz: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos em vários lugares. Piores terremotos têm surgido todos os dias, meus amigos e minha amiga. Cada dia, mais de 6.000 terremotos e matam milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Quando olhamos para a natureza, também vemos outros sinais que tem a ver com a natureza, como os terremotos. Nós temos as enchentes, nós temos incêndios, nós temos os desastres naturais. Tudo isso, Jesus Cristo disse que ia acontecer antes da volta dele. Veja o que o evangelista Lucas escreveu no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas, isso aqui é importante você atentar, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, epidemias e coisas espantosas. Quando olhamos para o panorama mundial, o que nós estamos vendo? Pandemia e mais pandemia, não é verdade? Nós temos a malária, a cólera, tudo isso tem matado muita gente. O vírus Marbus, o vírus Anta. Nós temos a AIDS, o Ebola, a gripe asiática, doenças estranhas. E agora, em nossos dias, o Covid-19. Meu amigo, minha amiga, fique atento para esse estudo. Fique atento para esse estudo. Os acontecimentos que Jesus proferiu lá para os discípulos estão acontecendo. E veja, um vírus invisível parou o planeta Terra. Milhões de pessoas foram ceifadas. Você não pode olhar para esse vírus e pensar que é qualquer coisa. São sinais da volta de Jesus. Está escrito na Bíblia que isso ia acontecer.
para que você se desperte para o novo amanhecer, para que você se desperte para o mundo espiritual. É por isso que você está aqui nessa série Uma Voz de Esperança. Deus quer alertar o povo, Deus está alertando a humanidade. Esses sinais, a palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 21, verso 31, olha o que Jesus nos advertiu. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei, escute, sabei que está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Esses acontecimentos estavam profetizados na Bíblia para alertar, ficar atento, apercebido, vigiai, como no estudo passado nós aprendemos. Meus amigos, o que falar dos sinais das nações? O que está acontecendo entre as nações, entre os países? Veja o que diz um outro sinal aqui, agora entre as nações. Mateus capítulo 24, versículo 6, diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O século XX é o século mais sangrento de todos. É o mais sangrento de todos. A Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas morreram. Na Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas de vidas foram ceifadas. Meu amigo, você sabia que hoje há mais armamentos para destruir do que coisas e pessoas para serem destruídas? Os maiores orçamentos de um país não é para investir em educação e em saúde, mas os homens estão voltados para a guerra. Há um sentimento de ódio e de guerra voltado entre as nações. Por isso eles gastam muito dinheiro com isso. Ah, querido amigo, quais são os sinais que aconteceriam na sociedade, agora entre os homens na sociedade? Veja o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, busque aí na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2 e também o 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa informação é importante, amigo, amiga, tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, misericórdia, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amante dos prazeres que amigo de Deus. Misericórdia, meu amigo, misericórdia. Você tem visto o cenário mundial, não é verdade? Você tem visto as pessoas como são hoje. Sim ou não? Você conhece pessoas assim? Egoísta, avarento, jactancioso. Sabe quem é o jactancioso? É aquele que quer ser o que não é. Desobediente aos pais, atrevidos, sem domínio de si. O camarada não se controla. E na força do ódio, na força do mal, ele mata, ele rouba, ele estupra, ele mente, ele engana. Está ou não está assim a nossa sociedade? Na tela do mundo, não é esse o quadro que você está vendo? Esses são sinais da volta de Jesus. E o que dizer da religião? Quais são os sinais que Jesus nos advertiu com relação ao mundo religioso? Veja o que diz em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, como eu já falei, é pecado, o amor se esfriará. Presta atenção, o amor se esfriará de quase todos. Meu amigo, fale aqui comigo uma coisa, pense comigo aqui em algo. Não é verdade que a gente está vendo mais ódio do que amor? O amor se esfriaria antes da volta de Jesus. E eu quero dividir o amor em 3 esfriamentos. Número 1, amor a Deus. As pessoas não querem saber de Deus. Não é o seu caso.
Você não diz amém? Fala aí, glória a Deus. Não é o seu caso, porque você está aqui interessado na palavra de Deus, interessado nas coisas de Deus. Você está descobrindo verdades que está tocando o teu coração, está transformando a sua vida. Mas o amor a Deus ia se esfriar. O que é mais fácil? Ir para uma festa do mundo ou ir para a igreja? O que é mais fácil? Ir beber ou ir ler a Bíblia? O que é mais fácil? Atender um convite para um aniversário onde vai ter cerveja e outras coisas, ou atender um convite para participar de um culto? O que está mais cheio? As festas do mundo ou as igrejas? Sabe o que é isso? Sinais da volta de Jesus. O amor a Deus se esfriaria. Segundo esfriamento, o amor por sua palavra. Hoje as pessoas dizem que a Bíblia não é absoluta, que precisa de um outro livro porque a Bíblia não é suficiente. Mentira. Aliás, é mentira do diabo. O amor à palavra de Deus iria se esfriar. Se as pessoas voltassem para a Bíblia, se os pastores voltassem para a Bíblia, se as igrejas voltassem para a Bíblia tal como está escrita, muita coisa se resolveria no meio de nós. Se as famílias lessem a Bíblia em casa com seus filhos, os filhos seriam diferentes. Mas o amor à palavra de Deus tem se esfriado. Terceiro esfriamento, o amor por seu semelhante. Hoje as pessoas só querem saber do seu próprio nariz, não é verdade? Ninguém está nem aí para ninguém. Ninguém está nem aí para os seus semelhantes. É ou não é assim a sociedade de hoje? Sim ou não? É por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, que nós estamos aqui, estudando juntos a palavra de Deus e nos advertindo um ao outro. O amor ao semelhante. Às vezes você vai aí no semáforo, vai no seu carro e o semáforo fica vermelho e alguém vem e pede uma esmola. E às vezes nós não ajudamos, a gente até fecha o vidro do carro. É ou não é assim? Existem pessoas perto de nós precisando de uma mão amiga, de um abraço amigo. E precisando, claro, de coisas, de alimento, precisando de uma ajuda financeira. Mas o amor pelo semelhante está se esfriando. E isso são sinais da volta de Jesus. Veja o que diz Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, essa informação é importante, se possível, os próprios eleitos. Ainda no mundo religioso, meu amigo, minha amiga, olha só, Jesus está nos advertindo que viriam falsos cristos, falsos profetas. Os profetas são pregadores que têm se levantado aí, mas nós temos uma outra informação que Jesus nos dá para não sermos enganados pelos falsos cristos e falsos profetas. Veja o que diz em 1 João, carta de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Você entendeu o que você leu? Nós devemos provar os espíritos. Pastor, como assim provar os espíritos? Meu amigo, existem dois tipos de espírito. Existe o espírito lá do alto e o espírito lá de baixo. Existe o espírito da luz e o espírito das trevas. Existe Jesus e o inimigo. Jesus prega a verdade e o inimigo a mentira. Mas nós deveríamos provar. E como se prova o espírito? Como se prova os pregadores? É o que você está fazendo. É estudando a palavra de Deus. É examinando a palavra de Deus para ver se esse pregador, o que ele fala, é verdade ou é mentira. Se for verdade, estiver na Bíblia, ele é um verdadeiro pregador, um verdadeiro profeta. Se não, ele é um falso. Agora, um outro evento ou um outro sinal que Jesus ele nos advertiu que aconteceria antes da sua volta está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja,
a pregação do Evangelho, a explanação da palavra de Deus em todo o mundo seria o último sinal e Jesus voltaria para buscar você e também a sua família. Você não diz amém por isso? É por isso, meu amigo, que nós estamos aqui estudando a Bíblia. E eu sei que esses estudos vão chegar a muitos lugares e vão alcançar muitas pessoas. É por isso que nós estamos pregando a tempo e fora de tempo, com pandemia ou sem pandemia. O Evangelho está sendo pregado, porque nós temos um interesse. Qual é o nosso interesse? É que você descubra a verdade, é que você seja salvo pelo poder de Deus, conquistado pelo amor de Jesus, e Jesus volte para nos buscar. Jesus volte para nos buscar. Agora, olha que coisa interessante que esse texto nos revela. O Evangelho será pregado, mas não está dizendo que todos irão aceitar o Evangelho e a verdade da palavra de Deus. Agora, ele será pregado, nem todos vão aceitar, mas todos terão a oportunidade de conhecer e de decidir segui-lo ou não segui-lo. É isso, meu amigo, esse sinal da volta de Jesus é maravilhoso. E olha, diga-se de passagem, nós estamos pregando com mais velocidade, porque agora a internet faz a mensagem de Deus chegar mais rápido. Você não diz amém por isso? Agora veja, olha só essa advertência de Jesus com relação aos sinais. Jesus agora vai comparar os dias de Noé com os nossos dias. Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus, eu vou folhear minha Bíblia aqui, capítulo 24, versículo 37 primeiro. Vamos ler. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, preste atenção, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia, meu amigo, minha amiga, em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus compara os dias de Noé com os nossos dias. Quem foi Noé, meu amigo? Noé foi um pregador da palavra de Deus. Noé foi um pregador que pregou há mais de um século. Sabia disso? Noé pregou mais de 100 anos. Mas as pessoas não quiseram saber da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que eles comiam e bebiam. Sabe o que é isso? Muita festa, muito vinho, muita Antártica, muita Skol. É isso mesmo, muita proibida. Era isso que eles queriam fazer. Eles estavam voltados mais para as obras da carne do que para a obra do Espírito. E Noé, enquanto pregava, construía a arca. Enquanto apelava, construía a arca. Mas o povo não quis saber. Meu amigo, olhe para os nossos dias hoje. Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, serão nos dias que Jesus estivesse perto de voltar. Não é verdade que hoje está a mesma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas dizem que não pode ir para a igreja, porque nós estamos em pandemia, mas pode ir para a festa. Já perceberam isso? Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas são mais amantes dos prazeres do mundo do que amigo de Deus. E sabe o que acontece quando você é mais amante dos prazeres do mundo do que amigo de Deus? Você se constitui inimigo de Deus e amigo do mundo. Mas Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim também será em nossos dias. Está acontecendo isso, é verdade? Mas a partir de hoje, na sua vida, isso não precisa mais acontecer. É preciso dar um basta nas obras da carne e começar a praticar as obras da luz. Você não acha? Você não acha que já não é o momento de dedicarmos a nossa vida ao Senhor? Você não tem percebido que as profecias, os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo? Ah, querido, a volta de Jesus, ela vai trazer o fim da morte,
A volta de Jesus vai trazer o final da angústia, do sofrimento, da dor, da lágrima, da corrupção. Nós temos que querer a volta de Jesus. Nós temos que almejar a volta de Jesus, porque será o fim do pecado, mas será o início de uma vida sem pecado, será o início de uma vida com Cristo, sem crises existenciais, sem dor, sem morte. O Apocalipse diz que essas coisas serão coisas passadas. Quando eu olho para o mundo, eu não vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Quer você se preparar junto comigo, durante essa série, uma voz de esperança, permitir que Deus prepare você, sua família, para que quando Jesus voltar, e está perto, porque os sinais, alguns sinais já aconteceram, outros estão acontecendo e outros também acontecerão. E aí, meu amigo? E aí? Está comigo ou não está? Não, está ou não está comigo? Vem comigo, meu amigo, que eu estou com Jesus. Eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos nessa oportunidade, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos os sinais que abreveriam a tua volta. Por favor, Senhor, desperta a nossa vida, sacode o nosso coração para que possamos largar as obras da carne e começar a praticar as obras da luz, e que o teu Espírito nos prepare o meu amigo, a minha amiga, as famílias representadas, para quando o Senhor voltar, possamos estar preparados. Em nome de Jesus, amém. Um abraço no seu coração, até o próximo estudo.